Então, vamos lá, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Sim? Beleza. Então, olha, se tiverem dúvidas, pode me chamar à vontade. Em primeiro lugar, está rolando o maior boato aí que a correção do Enem mudou. Gente, não mudou nada. Falei, meu Deus, será que, que o ponto que o povo está tirando essas coisas? Mudou a plataforma de correção, mudou o material do corretor, mas a correção do Enem, como que eles vão corrigir, não mudou, tá bom? Então, continua a mesma correção, com os mesmos princípios dos outros anos, tá? Então, tirar essa dúvida aí de muitos que estão falando que a correção mudou. Então, a correção do Enem continua sendo essa, que é a tabelinha que eu uso, né? Muitos já conhecem essa tabelinha. Então, olha, a competência 1, que avalia os erros de gramática do texto todo. A competência 2 avalia se você colocou o tema corretamente e se você usou um repertório bem colocado, né? Primeira dúvida já. Quantos repertórios eu devo usar? O que é repertório? É conhecimento de outra área. Qualquer conhecimento no Enem é aceito. Então, eu posso colocar um filme, uma história em quadrinho, qualquer conhecimento é aceito, contanto que não esteja lá na prova. Então, um conhecimento já é suficiente, mas ele tem que estar bem encaixado, ele tem que estar produtivo, de acordo com o tema, e fazendo uma relação bem bacana. E muitas vezes o aluno até coloca o conhecimento, mas ele não consegue relacionar com o tema. Então, aí ele não vai tirar os 200 pontos nesse item. Então, o corretor vai dando ponto, né, de 40 em 40. E aí são dois corretores que corrigem, soma a nota dos dois e aí tira. Então, um corretor deu 960, o outro deu 920, aí soma as duas e vê quanto que dá, tá? Nesse caso, ficaria 940. A terceira competência é a seleção de informações e também o desenvolvimento dessas informações. Então, como que o aluno montou o seu projeto de texto? Então, a primeira coisa, eles avaliam o projeto de texto, como que ele montou, né? Se teve uma tese bem elaborada, se conseguiu aí encaixar as ideias, e se esse projeto de texto foi bem desenvolvido, as informações foram bem desenvolvidas. Não existe uma regra específica para montar uma redação. Ah, tem que montar assim, assim, assim. Nós, professores, acabamos ensinando um modelo, né, que nem eu vou falar hoje de modelo também, para facilitar para o aluno. Mas não tem, assim, uma regra específica, ó, no primeiro parágrafo você tem que colocar conhecimento. Não existe isso. No segundo parágrafo, você tem que colocar conhecimento. Também não tem. Então, nós, professores, ensinamos, que nem eu também ensino assim. Olha, no primeiro parágrafo, coloque o conhecimento para fazer a contextualização, tal, porque é mais fácil para o aluno, ele consegue desenvolver mais para não ficar perdido, mas não tem uma regra. A única regra mais específica do Enem é a conclusão. O uso de conectivos também é mais específico do Enem, mas a conclusão que no Enem precisa ter os 5 itens, né? Que muitos aí já conhecem. Mas não existe uma fórmula exata que o Enem quer. No entanto, essa fórmula que a gente ensina, né? Que é colocar o conhecimento, depois usar filósofo, fazer causa e consequência, é a mais usada para o Enem e normalmente é a que mais dá certo, tá? Então, conforme vocês forem perguntando, tá, eu vou explicar o meio e o modo quando chegar lá, viu? Na conclusão, viu, Letícia? Pode ficar tranquila, ok? Eu vou explicar. E aí, depois, na competência 4, eles avaliam o seu uso das suas palavrinhas. Então, as palavrinhas que vão ligando, mas não é só conectivo que eles observam na competência 4. Eles observam sinônimos. Em vez de você repetir negligência estatal, aí você coloca falha governamental.
você usou um sinônimo para fazer uma referência. E isso é uma técnica de coesão. Se você usar um pronome relativo, que, o qual, é uma técnica de coesão. Então, existem várias técnicas de coesão para você ir ligando as ideias do texto, que isso chama coesão textual, e aí fazer a progressão, o texto ir progredindo com coerência. Então, o corretor, ele não fica contando conectivo, como muita gente pensa que é. Não é assim. Ele olha essas palavrinhas que vão ligando. Se o aluno repete muita palavra, quer dizer que ele não tem muita habilidade de coesão, porque ele não consegue substituir essas palavras, ele não consegue usar sinônimo, pronome, pronome relativo, pronome pessoal, que faça essas ligações. Então, aí o corretor vai descontar na competência 4. Se você repetir muita palavra, não conseguir usar elementos coesivos, ele vai descontar, tá? Na competência 4. Então, isso que a competência 4 avalia, essas repetições. E se o aluno conseguiu encaixar direito esses conectivos, ok? Outra coisa, não pode ter nenhum conectivo errado. Se você observar aqui tá um pouquinho pequeno, tá? Que não tem, vou ficar um pouco maior, mas se você observar aqui na competência 4, tá escrito aqui, olha, sem inadequação. Não pode ter nenhum conectivo errado. Se você tiver um conectivo errado, você vai ficar no 160. Então, já dou uma dica. Cuidado com o contudo. Contudo, ele significa mas. Ele significa porém. Ele não pode ser usado para concluir. Ele não pode ser usado na conclusão. Ele não pode ser usado em final de parágrafo para concluir. Ele é um conectivo, contudo, ele é um conectivo de oposição. Ele não pode ser usado no final e nem na conclusão. Então, tome cuidado. Tome cuidado também com no entanto. Às vezes o aluno ele coloca no entanto. O no entanto é a mesma coisa do contudo, é um adversativo. Se você usar o no entanto, você está contradizendo algo dito anteriormente. Se você usar o no entanto, mas o que você vai dizer depois não está contradizendo, vai dar um erro de conectivo. E aí você vai perder 40 pontos. Então, tome cuidado. Entretanto, também. Entretanto, é um conectivo de oposição. Entretanto, todavia, mas, porém, contudo. Então, eles são conectivos de oposição. Eles não podem ser usados se você não estiver contradizendo algo anterior. Por exemplo, se você colocar lá, o filósofo tal diz tal coisa. No entanto, quando se observa a realidade, é o contrário que o pensador defende. E aí você fez uma contradição. Aí, beleza, tá? Então, tome com cuidado com no entanto, com contudo, ok? E depois, na conclusão, a gente vai chegar lá, que são os 5 elementos, né? Como que faz ação, agente, o modo, efeito e detalhamento, ok? Então, aqui só para saber a correção ali do Enem. Então, agora vamos para a aula que eu preparei. Deixa eu compartilhar aqui no PowerPoint. Então, vamos lá. Preparei essa aula ontem da forma mais simples que eu achei que ficasse mais objetiva, tá? Primeira coisa que eu coloquei aqui nesse material é o modelo dos parágrafos. Os alunos que são meus já sabem disso, tá? Então, os meus alunos já sabem disso, que eu tenho aqui o primeiro parágrafo, nós temos a contextualização, o segundo período eu relaciono com o tema, o terceiro período eu coloco a tese com as causas a serem defendidas. Esse é o modelo 1. Modelo 1 é o modelo... Deixa eu ver se está funcionando a minha caneta aqui, não está. O modelo 1 é o modelo de duas causas, tá bom? Então, olha, modelo 1 é o modelo com duas causas. Também tem o modelo de causa e consequência. Deixa eu ligar minha caneta aqui, ver se pega. Agora pegou. Então, ó, modelo 1 aqui é o modelo de duas causas, tá? Então, o primeiro parágrafo é a contextualização, que a gente vai ver isso na prática. Depois você liga com o tema e coloca as duas causas. Esse quarto período, para começar, o que é período?
é da letra maiúscula até o ponto final com verbo ou verbos. Então, da letra maiúscula até o ponto final é um período. Então, o primeiro parágrafo, pelo menos 3 períodos. Pode ter 2 períodos? Pode. Como eu disse, não é uma regra exata. Não é assim. Só não pode ter um período. Não pode escrever nenhum parágrafo apenas com um período. Tem que pelo menos ter 2 períodos. E o terceiro, o segundo e o terceiro tem que ter mais de 2 períodos, né? 2 períodos é muito pouco para o segundo e para o terceiro. O primeiro pode ter 2 períodos, mas eu ensino assim, com 3 períodos, seguindo esse modelo. Aí, o segundo parágrafo, você vai apresentar a causa, que é o período 1, o conhecimento do filósofo, período 2, a ampliação é a exemplificação, se você quiser, você pode pôr dados, período 3, e o 4 é a finalização. Então, esse é um modelinho de produção. O parágrafo 3 segue o mesmo modelo, não pode esquecer de colocar o conectivo. Quarto parágrafo, coloque o conectivo e coloque a solução, que a gente vai ver aqui na redação. O modelo 2, que eu tenho aqui, ó, é um modelo com 2 causas também, só que a argumentação é um pouquinho diferente. Você vai colocar uma consequência. Então, o modelo 2 é o mesmo modelo do 1, só que aqui no segundo parágrafo, no terceiro, você pode criar aqui uma causa, um filósofo e a consequência. Tá? Então, é uma outra forma de fazer. Tem várias formas que você pode fazer. Ah, eu não quero colocar filósofo. Não coloca. Coloca, apresenta a tese, amplia, diz o que está acontecendo, coloca a consequência disso, mas tem que escrever bem, tá? Não pode escrever curto. Tem que desenvolver bem. E depois você finaliza. Não vou colocar filósofo nesse parágrafo, tá bom? Não coloca, tá? Não vou colocar livro, não vou colocar nada, nem dado, não tem problema, ok? Em outro parágrafo vai ter que ter algum conhecimento, mas não necessariamente no segundo e no terceiro, pode estar no primeiro só. Por que eu ensino que o aluno coloque outro conhecimento? Porque vai que o primeiro parágrafo, o conhecimento não fica bom. Aí ele tem mais um conhecimento no segundo para encaixar legal. Se o primeiro parágrafo usou um conhecimento que não ficou bom, ele vai perder 40 pontos. Às vezes até 80, dependendo de como ele usou. Mas aí ele usou um outro conhecimento em outro parágrafo, aí ele consegue salvar a competência 2, que aí ele tem mais um conhecimento para ser avaliado, tá? Esse é o modelo 2, com 2 causas. Depois, eu não vou ficar lendo ele inteiro, mas se vocês aí vai estar no material, o modelo vai estar no material, aí vocês podem olhar com mais calma. O modelo 3, está escrito modelo 3 aqui, mas não é 3, tá? É 2. É um modelo com causa e consequência, que muita gente gosta de fazer não com 2 causas, mas causa e consequência. Essas causas, a gente sempre pensa nos porquês, que é basicamente a sua tese. Mas a tese, ela não está só no primeiro parágrafo. A sua tese é todo o seu texto. Todo o seu texto você está defendendo uma opinião. Se o aluno apenas apresenta o que está acontecendo, mas não coloca esse porquê, o texto acaba ficando apenas expositivo. E aí ele não cria um argumento, ele não cria uma defesa de uma ideia. Então, por exemplo, vamos colocar violência nas escolas, se o tema for esse. Então, violência nas escolas. Ah, eu fico falando que tem violência nas escolas, muitas escolas sofrem, aí eu coloco o índice, aí eu falo que a agressão com professores, eu só estou fazendo um texto expositivo. Eu só estou trazendo exposição de ideias, exposição de ideias. Para ele virar um texto argumentativo, faça a pergunta: por que ainda a sociedade vivencia violência nas escolas? Por quê? Faça sempre a pergunta para você criar a tese. Então, como que cria a tese? Com esse porquê. Então, por que a sociedade vivencia? Então, vamos lá, beleza. A gente vivencia porque nós temos uma estrutura de violência histórica no nosso país, né? De violência da escola. E isso vai gerando até hoje. É uma tese. Nós vivenciamos a violência nas escolas porque existe uma banalidade do mal, que aí a gente coloca lá a Hannah Arendt, né? Então, as pessoas não refletem sobre a maldade. É outra tese. Nós temos ainda a questão do poder. O poder é muito forte ainda nas instituições, é uma outra tese, tá? Então, você cria teses para entender
por que que ainda tem violência na escola. E isso é feito em tudo, em qualquer redação. Então, por exemplo, se for o tema do ano passado, por que que os povos tradicionais enfrentam desafios? Só dizer que os povos tradicionais não são respeitados, que na Amazônia eles são atacados, estão perdendo as suas terras, vira um texto expositivo. É um texto positivo. Para ele virar argumentativo, para ele ter uma tese, você tem que pensar o porquê, tá? Então, vamos lá, os povos tradicionais são atacados porque, nesse mundo capitalista, o que importa é o lucro e não a valorização do simples. Tá vendo? Que eu já criei uma tese. Aí, a consequência disso. Aí, a consequência, você pode dizer, né, que é a perda de identidade deles em nosso país. Então, a causa é o capitalismo. A consequência é a perda da identidade desses povos. Então, a causa é o capitalismo. Tá bom? Uma causa muito coringa, que eu sempre falo para os alunos, é o capitalismo. Tanto no Enem, quanto na Unesp e quanto na FUVEST. Criticar o modelo capitalista é uma forma de você criar uma tese em cima de muitos dos temas. O ano passado, por exemplo, era um tema que dava para muito falar do capitalismo. Bom, então aqui é um tema com tese, causa e consequência. Se quiser perguntar, tá, gente? Deixa o fone desligado, mas se quiser perguntar, pode me chamar. Segundo parágrafo aqui, mesma coisa do outro. Terceiro parágrafo, mesma coisa, a conclusão igual, tá? Vamos lá, então, primeiro parágrafo. Muitos aqui já conhecem. Então, ó, primeiro parágrafo. Como que eu ensino o primeiro parágrafo para ficar facinho? Aqui você coloca o conhecimento que você quiser. Então, a obra, o filme, o livro, a notícia, o filósofo, eu posso começar com qualquer conhecimento. Eu falo para os alunos levarem um conhecimento que eu chamo de coringa. Mas assim, eu peço, por favor, não levem Utopia de Thomas More. Nada contra YouTubers. Só que já ficou muito marcado esse conhecimento. A Constituição pode levar, tá? Porque pelo menos ela não é tão YouTuber assim, mas também já está bem marcado. Não vai perder nota por causa disso. Se você começar uma redação com Constituição, não vai perder nota por causa disso. Mas, se você quiser levar outro conhecimento, o corretor agradece. Porque ele lê tanta redação por dia e muitas são com Constituição. Isso prova que o aluno, que falta repertório para o aluno, né? Para os alunos. Isso prova que o aluno precisa de ler mais. Aí, então essa aqui nós colocamos então a obra, o filme, qualquer coisa. Você vai fazer um pequeno resuminho da obra. Então, por exemplo, a obra tal fala disso, disso, disso. Maior terror meu, a Constituição. Não aguento mais ler a redação Constituição. Mas assim, gente, tá, não tem problema se usar, tá? Sei, nada. É porque assim, quando eu corrijo, eu não aguento mais. Aí depois que você fez aí um resuminho da sua obra, você pode depois. Ai, Ellen, Thomas More, meu Deus, a utopia. Ai, meu coração tá quebrado. Vai, continua. Ai, Thomas More não aguenta mais também, gente. Meu Deus. Na obra, utopia. O único que decorei, eu vou dar outros aqui para vocês colocarem, tá? Então, por favor. Isso. Só se você não faltar lá na hora mesmo, não tiver jeito, aí você põe o bendito do Thomas More, tá? Mas se puder, a gente agradece. Vamos lá. Repetir, não tá errado, tá? Não tá errado usar a utopia do Thomas More. Vamos lá. Então, aqui, ó, continuando. Depois que você fez o resuminho da obra, do filme, aí você vai agora fazer a ligação. Ponto. Ao sair do campo literário, só que tome cuidado. Se você usou literatura, é literário. Se você usou filme, você coloca ao sair do campo ficcional. Tá bom? Então, ao sair do campo. Então, se você usou filósofo, aí você não vai usar assim, você vai colocar assim. Ao pensar ao considerar, né, o pensamento do filósofo na sociedade atual, aí você pode colocar assim.
Então, não pense, não precisa... Toma cuidado com esse literário aqui, viu? Esse literário é para livro, ok? Literário é para livro. Se você colocar assim, fora da ficção também dá para encaixar. Aí fora da ficção dá para encaixar filme e dá para encaixar livro também, né? Fora da ficção. Então, essa ponte, então esse pedacinho a gente chama de ponte, tá bom? Mas toma cuidado, que esse aqui é só um modelo. Essa ponte aí, você vai estar ligando com a ideia anterior. Mas não basta só isso. Não basta apenas fazer a ponte. Porque tem gente que coloca assim, ao sair do campo literário, e aí começa a falar do tema, mas não relaciona nada com o livro. Então, aqui, ó, ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda, né, que, aí você coloca aqui, ó, que, nota-se ainda que o contexto vivenciado no Brasil, desculpa, o contexto vivenciado no filme é muito presente no Brasil. Tá vendo? Ó, fez a ligação com o filme para fazer bem encaixado. Então, nota-se que o contexto vivenciado no filme é muito presente no Brasil, em nosso país. Pode usar nosso, tá? Tem gente que fala que não pode, pode sim. Em nosso país, vírgula, visto que tal problema, aí você escreve, né? É negligenciado por diversos setores. Aí você pode colocar aqui os dois setores. Mas também você pode fazer assim, ó, deixa eu mostrar um modelinho aqui, ó. Esse aqui é um modelinho pronto, meu, né? Então, ó, no poema Vamos Embora para Pasárgada, o poeta brasileiro Manuel Bandeira idealiza um mundo no qual o prazer expulsaria a tristeza e a calamitosa realidade daria lugar para uma vida de puro deleite. Entretanto, ao observar a sociedade brasileira atual, pode-se perceber o quanto esse contexto poético está longe. Olha só como eu fiz a ligação, ó. O quanto esse contexto poético está longe. Tá vendo? Ó, eu fiz uma retomadinha do poema para fazer essa ligação, já que diversos dilemas afligem a população, tais como... Aí eu coloco o problema. Tais como a desvalorização dos povos tradicionais. Aí eu coloco o problema da prova. A prova é sempre um problema, né? Porque o Enem é sempre um problema social. Então, tais como... Aí eu coloco o problema. Esse modelo não dá muito certo para a FUVEST, não dá muito certo para a Unesp, porque nem sempre a Unesp e a FUVEST é um problema social. Então, nem sempre dá certo. O ano passado dava para a FUVEST, mas nem sempre dá, tá? Esse cenário atual se origina principalmente devido a dois fatores que necessitam ser discutidos. A citar, aí eu coloco causa 1 e causa 2. Então, ó, esse é um modelinho que eu escrevi, é um modelinho simples e que faz a relação aí com o poema. Então, percebe aqui que nós temos a contextualização, né, a contextualização aqui, que é o poema do Manuel Bandeira. Para quem não conhece, né, é aquele poema assim, ó, vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Aprende quando tá vendo modernismo. E aqui ele fala que lá tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser lindo, tal, beleza, ali ele vai ter a felicidade, ele não vai ter problema nenhum, ali ele vai ter o que precisar para ele ser feliz. Aí a gente vai falar aqui, né? A sociedade brasileira não vivencia esse contexto do Manuel Bandeira, porque ela tem muitos problemas. Ela não vivencia essa utópica passárgada, né? Essa passárgada aí de Manuel Bandeira, porque ela tem muitos problemas. Então, aqui nós temos o contexto, aí eu relaciono aqui com o tema, eu relacionei com o tema, percebam que eu fiz essa ligaçãozinha aqui, ó, que fica muito legal, né? Você faz essa ligação lá com o Vamos Embora para Passárgada, esse contexto poético, porque é um poema.
Aí depois você apresenta as duas causas aqui. Que essas causas, eu ensino para os alunos que tem algumas causas que são chamadas de causas coringa. O que seriam essas causas coringa? Deixa eu falar um pouquinho. O que seriam essas causas coringa? São causas que dá para usar em qualquer redação do Enem. Então, por exemplo, povo que é meu aluno aí, fala de causas coringa aí para mim. Fala uma causa coringa aí. Negligência estatal, é a básica, né? Descaso social, capitalismo, desigualdade social, isso, ó, tá vendo? Ó? Tem algumas causas que são chamadas de causa coringa, consumismo, falha na educação, muito bem. A gente coloca individualismo, é muito boa também, né? Banalidade do mal, excelente. Então, essas são chamadas de causas coringa, ok? Então, aqui, ó, nós temos. Você pode colocar as duas causas coringa. Não necessariamente precisa ser essas duas causas coringa, tá? Eu até falei, o ano passado, eu estava lendo uma redação que tirou nota 1000. Qual foi a causa que a pessoa escreveu? Só que você percebia que era uma pessoa mais velha, é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento já, né? Ela colocou o agronegócio como causa coringa. Ela colocou que os grandes produtores, que é os que mandam no país, né? O agronegócio, que são os grandes fazendeiros do país, eles mandam na exploração e eles acabam destruindo esses povos tradicionais. Então, essa causa da menina do ano passado foi muito boa, porque ela colocou o agronegócio como o principal motivador que desvaloriza e destrói as comunidades tradicionais. E aí ela fala até, né, da exploração da Amazônia e tal. Então, não é uma causa coringa, porque o agronegócio não é uma causa que daria para usar em qualquer redação. É uma causa específica. Então, a tese dela foi baseada no agronegócio. E ela fez um texto de causa e consequência. A causa era o agronegócio e a consequência era a perda de todos os direitos da população dos povos tradicionais. Então, foi um texto de causa e consequência. Mas não é uma causa coringa, né? É uma causa mais específica para povos tradicionais. Se vocês olharem as redações nota 1000, normalmente eles colocam negligência estatal, falha do governo, insuficiência de leis, é também uma causa coringa, tá? Insuficiência de leis. Por exemplo, eu estava vendo essa semana, na TV aberta mesmo, eles estão fazendo uma campanha para tráfico de animais silvestres. É um tema possível do Enem, mas eu acho que não vai cair, acho, né? Porque está muito ali, está próximo dos povos tradicionais, né? A questão do meio ambiente com os povos tradicionais. Então, tráfico de animais silvestres, pode ser que caia, não vou falar que não, ok? Mas tá tendo uma campanha aí, né? Rolando uma campanha de tráfico de animais silvestres. Então, aí, quais são as causas do tráfico de animais silvestres, né? Então, ó, o consumismo, a banalidade do mal, eu posso colocar também. Agora, a desigualdade social também, até dá para colocar desigualdade social. Mas aí você vai ter que fazer uma relação mais elaborada para chegar na desigualdade social, que essas pessoas têm necessidade e acabam se envolvendo em crimes, né? Insuficiência de leis, podia pôr? Então, tráfico de animais silvestres, porque as leis sobre tráfico de animal silvestre no Brasil, elas são muito brandas ainda. Tá até rolando um projeto aí de lei para aumentar a pena com o tráfico dos animais, mas ainda é branda. Então, você pode colocar isso, que as leis, como causa, insuficiência de leis. Então, aí nós temos causas coringa, tá? Então, sempre lembrando, aqui você vai colocar o contexto, o início é o contexto, depois você relaciona. Se quiserem usar esse modelo aqui, pode usar. Não está no YouTuber, tá? Não é um tema que vai estar lá muitas visualizações, porque eu não sou uma professora muito tiktoniana, do TikTok. Então, eu não sou uma professora que fico postando coisas na internet, então não vai estar lá, viu? Se quiser usar, eu tenho outros começos também, além desse. E aí, ok, eu tenho um outro comecinho aqui, que é o do Paulo Leminski,
que é um outro poeminha. Coloquei dois só, dois poeminhas, tá? Mas tem vários aí, né? Por exemplo, lá eu já falei para vocês, o livro Vidas Secas, dá para usar para muito tema, quase todos praticamente. O livro Capitães da Areia, dá para usar muito. A Caverna de Platão, que a gente já discutiu, dá para usar muito, porque, né, a questão das pessoas estarem dentro da caverna e não conseguir enxergar a realidade, dá para usar como coringa. Tem um livro que eu falo para os alunos aí, que é do Lima Barreto, eu li o ano passado, que chama Brusundangas. Eu já dei esse, eu dei para. Tem aluno que eu dei modelo esse aí, do Brusundangas. Bandeira do Brasil também, né? Que a Bandeira do Brasil fala lá da questão do ordem e progresso, né, Ellen? Também fica bacana começar com a Bandeira do Brasil. Tem um comecinho com essa do Bandeira do Brasil. Eu não escrevi esse do Bandeira do Brasil, mas eu já vi redação assim. Tem também o hino nacional. Esse do hino nacional eu tenho. Um aluno ano passado tirou 960 com esse do hino nacional. O hino nacional é você falar que o Brasil, né? O hino nacional defende a igualdade, né? A grandeza de nosso país. Mas aí, quando a gente observa a realidade do Brasil, esse hino está muito distante do que se pregava, né? Ah, a Tawane colocou, usou o hino e tirou nota alta também, né, Tawane? Acho que foi 880 que você tirou ano passado? Eu não lembro agora. Então, isso. Olha, eu tô lembrando até da sua nota ano passado, olha. É... Então, aí, olha, esse ano vai passar dos 900, viu, Tawane? Porque a sua redação tá topíssima, hein? Esse ano vai passar. Amém, Deus. Só se você fizer uma cagada, mas não vai fazer. Isso. Se tirarem 1000, vai ter churrasco. Aí, olha. Então, vamos lá. Bem no fundo do Paulo Leminski é um outro poeminho. Pelo amor de Deus, né, Tawane? Não vai esquecer a ação que eu vou matar você se você esquecer a ação. Olha esse comecinho aqui, ó. Bem no fundo. Ah, o Admirável Mundo Novo também é legal. Ah, tem bem legal. Bacana também começar com. A Trifilha. Então, a Ana Bia começa com isso daí porque ela leu o livro e ela conhece bem o livro. Então, acho que é legal, ela conhece bem o livro, né? Eu coloquei dois poeminhas, por quê? Porque o poeminha tá aqui, ó. Peraí. O poeminha tá aqui, ó. Se você quiser ler e conhecer o poema, ele tá aqui, tá? O que que ele fala, o poema? É um poema bem assim, com a linguagem jovial, que ele fala o seguinte, que como seria bom se todos os problemas fossem resolvidos por decreto. Então, se tivesse um decreto e falasse assim, ó, a partir de hoje, ninguém vai mais sofrer de ansiedade. Então, né, é lógico, é uma forma utópica de pensar. Então, a partir de hoje, não vai mais ter fome no Brasil. Então, se todos os problemas fossem resolvidos por decreto, como seria fácil, né? Mas não é assim que acontece. Os problemas são de família grande, ó. Ele fala aqui no final, os problemas têm família grande. Então, para você resolver a fome no Brasil, é um problema muito grande, muito difícil de resolver. Poderia ser resolvido, né? Mas perfeito. A Ellen colocou aqui, ó. Ode ao burguês. Perfeito. E outra coisa, o ode ao burguês dá para usar para muita coisa também, viu, Ellen? Você falar lá do poema que ele faz uma reflexão ali sobre esse burguês voltado para o capitalismo e tal. Nossa, o ano passado seria perfeito, ficaria muito legal. Mas aí o ódio ao burguês, estou pensando aqui, né? Por exemplo, naquele tema que foi sobre cinema, aí acho que já seria mais difícil você conseguir fazer a relação, tá? Mas um tema do ano passado, por exemplo, ficaria bem legal. Bom, aí olha, tem aquele poeminha também que eu não coloquei aqui, gente, que é o Cidade Prevista, que vocês já conhecem, né? Do Drummond também, que ele fala que imagine, né? Imaginar uma cidade onde não tenha violência, onde que todo mundo se respeita. Então, é uma cidade utópica, onde que tenha paz, tal. Que nem o Imagine também, né? Do John Lennon. Então, são coringas que falam assim, imagine uma sociedade assim, que fosse harmoniosa. E aí, tem também os coringas, que depois eu mando para vocês também,
que são, assim, coringas, mas não coringas que dá para usar em tudo. Por exemplo, eu sempre falo para os alunos, né? Se cair tema de meio ambiente, usar o Avatar. No começo, o filme Avatar, quem não conhece, dá uma assiste aí um trailer, pelo menos. O Avatar fala de uma sociedade que respeita o mundo e tal, e o ser humano vai lá e destrói tudo. Então, dá para fazer essa ligação com o meio ambiente perfeita do Avatar. Esse aqui, por exemplo, ó, no poema bem no fundo, o poeta curitibano Paulo Leminski afirma que deseja. Ai, eu errei uma coisa aqui, ó. Afirma. Eu errei aqui, eu reconstruí, ficou um erro aqui, ó. Deseja, tira esse afirma aqui, ó. Esse aqui, ó. Deseja que todo. É que eu reformulei ontem e aí acabou passando. Deseja que todos os seus problemas sejam resolvidos por decreto. Entretanto, conclui que infelizmente não é simples assim, tá? Então eu fiz uma contextualização. Inclusive, podia colocar assim também, ó. No poema Bem no Fundo, o eu lírico do poeta curitibano Paulo Leminski, pode até colocar assim, ó. O eu lírico fica até mais bonitinho, né? Do poeta curitibano Paulo Leminski, deseja que todos os seus problemas sejam resolvidos por decreto. Entretanto, conclui que infelizmente não é simples assim. Coloquei aqui uma contextualização. Aí, ó, dessa forma, olhando para o contexto social brasileiro, percebe-se que, assim como a poesia, faltou uma vírgula aqui também, diversos males afligem a população verde e amarela, como, por exemplo, eu escrevi isso daqui ontem à noite. Então, olha, como, por exemplo, aí você coloca o problema, a desvalorização dos povos tradicionais, tá? Só conserta isso aqui depois, se vocês forem usar esse, para não sair esse erro, tá, gente? Aflige a população verde e amarela, como, por exemplo, aí você coloca o problema. Essa diversidade se origina principalmente devido a dois fatores que merecem ser discutidos, e aí você coloca os dois fatores, tá bom? Então, esse é um outro comecinho também. Só conserta isso aqui para não ficar isso aqui, senão vai dar uma falha, erro de falha sintática, tá? Esse é um outro comecinho também, simples, que dá para usar para todos os temas, ok? Para a introdução. Então, nós temos aqui a contextualização, nós temos o tema e as duas causas. Esse é um modelo com duas causas. Mas se você quiser colocar consequência, você pode escrever: essa diversidade se origina principalmente devido a tal coisa, gerando gerando, e aí você coloca a consequência, tá? Pode fazer assim também. Então, pode fazer um modelo de causa e consequência. Ele se origina devido ao capitalismo, o que, por sua vez, faz com que, aí você coloca a consequência, haja uma perda de identidade desses povos. Então, por exemplo, eu criei aqui uma tese com causa e consequência, tá? Então, esse quadro, esse cenário se origina principalmente devido ao capitalismo, o que, por sua vez, gera a perda de identidade. Aí eu coloco a consequência, tá? Então, é assim, causa e consequência. Esse aqui é o modelinho duas causas. Então, eu tenho esses dois modelinhos aí que vocês podem aproveitar, que são conhecimento coringa. Dá para usar em qualquer tema. Bom, agora nós vamos para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, você vai iniciar de início, percebe-se que o tema, você pode colocar, né, o tema, né, a desvalorização dos povos tradicionais. Eu já coloquei desvalorização dos povos tradicionais. Então, eu falo assim, ó, a falta de atenção a esses povos é motivada pela falta, coloquei falta, então não coloca falta. Então, é motivado pelo desprezo, né, a essa identidade que regularize essa problemática. Pela falta de, aí eu coloco a causa. Então, é motivada pela falha na educação, ou tirei esse eficaz, vai adequando, né? Pela falha na educação que regulariza essa problemática. Então, observe o que você colocou, né? Se você colocou falha na educação, se você colocou pela negligência estatal que faz com que aumente essa problemática. Então, vê o que você escreveu,
né? Modifica e adapta. Aí depois, isso ocorre principalmente porque, como já mencionado nos estudos do filósofo tal, aí você vai colocar o filósofo, tá bom? Não é necessário colocar filósofo toda vez, mas é uma forma do aluno não se perder. Então, assim, eu coloquei nos slides em seguida, aqui, ó, para cada causa coringa, nós colocamos aqui alguns filósofos. O Felipe que montou, tá? O Felipe que elaborou. Então, por exemplo, se você usar a negligência estatal, que é a coringona, tem aqui 4 filósofos que falam da negligência estatal. Aqui tá bem simples a fala deles. Então, você decora o que eles falam. Então, por exemplo, eu vou lá no Enem, na minha cabeça, que o John Locke fala que o Estado deve garantir os direitos básicos. Eu vou com isso na minha cabeça. O Estado deve garantir os direitos básicos. Isso tem que estar na minha cabeça. Aí, eu volto aqui e coloco. Isso ocorre principalmente porque, como já mencionado nos estudos do filósofo, o Estado deve garantir os direitos básicos à população, vírgula. No entanto, não é o que acontece. Sob essa ótica, é possível, é perceptível, né, ou perceptível que aí você vai explicar o que está acontecendo. Vai explicar. Então, no entanto, isso não acontece. Por que que não acontece? Tem que explicar o que está acontecendo. Então, o maior erro do aluno aqui é o seguinte: ele coloca assim, ó. No entanto, não acontece. Aí ele já acaba o parágrafo. Não, eu tenho que explicar. Você falou assim que está tendo violência na escola e é uma negligência do governo. Então, o que que acontece? O que está acontecendo atual que o governo é o culpado. Então, vamos pôr. Então, sob essa ótica, é perceptível que não há políticas públicas e nem debates suficientes lá, e nem debates, né, dentro das pautas governamentais que levam a discussão para a mudança de perspectivas dentro das escolas. Só que eu não vou ficar falando assim, ó, é porque falta tal coisa, que falta. Eu não preciso explicar cada item que o governo está falhando, mas fale no geral, ó. Uma técnica interessante é você falar que faltam políticas públicas, faltam debates, faltam ações governamentais que levem à conscientização, faltam projetos que levem à conscientização nas escolas, que levem ações nas escolas para que não haja essa violência. Então, você fala no geral, mas tem que explicar por que que o governo está falhando. Se você não explicar um pouquinho, vai dar uma falha de ideia. Qual que é essa falha? Você falou que é culpa do governo, mas por quê? Por que que é culpa do governo? Em que o governo está falhando? Então, você encaixa aqui. Aqui, gente, é só um esqueleto da redação. Mas como você vai encaixar, é você que vai escolher. As palavras que você vai colocar aqui, por isso que tem que praticar a redação antes, né? Chegar só na hora e falar, eu sei fazer, manda aí que eu vou. Não é assim, né? Tem que praticar antes. O povo lá da escola que já praticou muitas redações, já sabem disso, ó, que tem que praticar antes para fazer. E aí, ó, você vai exemplificar. E depois você finaliza, ó. Essa aqui é uma frase coringa. Desse modo, enquanto não houver uma postura mais decisiva por parte da educação ou por parte do governo, esse cenário tão preocupante permanecerá. Essa aqui é uma frase coringa, para fechar. Depois que você explicou um pouquinho, aí depois você coloca a frase coringa para fechar. Tá? Se você quiser colocar dados, pode pegar da prova, porque ninguém lembra de dado lá na hora, né? Eu não lembro de dado nenhum. Então, se você quiser colocar dados, você pode colocar na prova. Então, olha, sob essa ótica, é perceptível que o governo falha na sua atuação na sua atuação para reverter quadros de violência. Isso pode ser comprovado
ao observar os dados de acordo com o IBGE, sei lá eu, em que tantos casos tararara, ocorrem por ano. Então, você pode colocar um dado lá da prova. No entanto, escutem o que eu vou falar. Tomem cuidado para não copiar igualzinho o dado. Porque se você copiar uma frase ali igual, vai dar trecho de cópia. O dado, o número, você pode pegar. Né? A palavra do número, pode pegar. Mas não copia a frase igual, porque vai dar trechinho de cópia. Tá? No Enem, se você copiar 4 palavras seguidas da proposta, dá cópia. Inclusive, eles falam para o corretor, né, ler a proposta todos os dias. O corretor, ele olha na proposta 200 vezes. Ele até cansa de olhar na proposta, é esgotante, porque ele tem que ver se não tem trecho de cópia. E um trechinho de cópia já vai perder na competência 3, que é o desenvolvimento das ideias. Então, assim, se for para copiar, então não usa. Se for para copiar a frase do jeito que está lá, não use. Não copie nada da proposta. Você pode aproveitar a ideia da proposta. Então, por exemplo, por isso que as aulas, né, que eu sempre falo para os alunos, as aulas de OE, as aulas de leitura, que às vezes o aluno fala, a aula de OE é leitura, é aprender a ler. Então, é muito importante a aula que você aprenda a ler e pegar as informações principais, tá? Bom, aqui é o segundo parágrafo. O terceiro, você vai fazer... Aqui eu tenho um modelo de segundo parágrafo, tá? Primeiramente, o próprio estereótipo, fruto das informações da maior parte da sociedade brasileira acerca da cultura... Aqui tem um modelo, mas não vou ficar lendo ele todo, gente. Depois, se vocês quiserem, vocês leem. É uma redação que eu escrevi o ano passado, do tema do ano passado, tá? Então, aqui tem um modelo aqui, ó. Tem o tópico frasal, que traz a causa. A causa minha é essa, ó. Desinformação, ó. Essa é a causa. Aqui, eu usei uma citação do Kant, um filósofo, que eu tenho na minha cabeça de cor, tá? E aí, aqui, eu ampliei. Eu exemplifiquei um pouco, eu expliquei o que está acontecendo. Né? Eu falo que as pessoas têm desconhecimento da importância desses povos, ou seja, falta informação. Então, ó, eu coloquei um filósofo que fala sobre falta de informação, obscurantismo. A causa minha é falta de informação, essa é a minha causa coringa. Eu coloquei um filósofo que fala disso, do obscurantismo, daí tudo está obscuro. E aí eu falo que as pessoas não conhecem o mundo desses povos tradicionais. No mundo tecnológico, que só prioriza o consumo e não prioriza a importância da sustentabilidade dos povos tradicionais. Aí eu coloquei aqui nesse parágrafo essa questão da falta de conhecimento das pessoas sobre os povos tradicionais. E aí, eu finalizei. É nítido quanto a sociedade dita moderna perde por não conhecer e aprender com a tradição desses povos, os quais, com sua cultura de gerações, têm muito a ensinar. E aqui eu não coloquei coringa, tá, gente? Eu não coloquei frase coringa, eu criei aí o parágrafo. Mas vocês podem, o período, vocês podem levar a coringona que está na anterior aí, né? Que é aqui, ó. Desse modo, enquanto não houver uma postura mais decisiva por parte da... Tararara, você pode fazer esse coringão aqui, ó. Ok? E aqui eu não fiz também, né? Com coringa. Eu fui escrevendo, né? Mas vocês podem usar o coringa. Então, aqui, ó, eu coloquei as causas. Negligência estatal. Decore uma ideia de negligência estatal. E leve. Manipulação na mídia também é muito boa, porque tudo que falar de consumismo, tal, dá para usar manipulação na mídia. Outra, aí tem os autores aqui, ó. Outra, educação falha. Educação falha é top também. É uma causa muito boa para usar. Aí tem o Paulo Freire, tem o Darcy Ribeiro, tem o Kant. Tem um outro que eu esqueci agora também. Ah, tem o Mandela, né? Que as pessoas usam muito o Mandela também. Desigualdade social, nós temos 3 aqui
teóricos também sobre desigualdade social. Leve uma na sua cabeça. Aqui, gosto muito sobre o individualismo e a banalidade do mal. Gosto muito desses daqui também. Falta de empatia dá para usar em quase tudo. Descaso social, né? Esse descaso social não é o descaso da sociedade, é o descaso com a sociedade, tá? Existe um descaso com pessoas. Por exemplo, vamos colocar aí os povos tradicionais. Eles sofrem com o descaso social. Ou seja, né, é um descaso com eles. Um descaso com eles, ok? Então, aqui dá para usar. E aqui, ó, é uma causa que você pode colocar irresponsabilidade. Aqui que está escrito destruição do meio ambiente, mas a causa é irresponsabilidade social. Então, a causa aqui você pode colocar irresponsabilidade, tá? Opa, opa. Irresponsabilidade social aqui, ó. Mas esse aqui é usado mais para o meio ambiente, para se preocupar nas gerações futuras. E do Ailton Krenak, para quem não sabe, né? É o primeiro indígena que entrou na Academia Brasileira de Letras no mês passado. Então, ele é considerado um grande, né, pensador atual. Ele escreveu livros, né, que falam sobre a sustentabilidade. E dos povos tradicionais também. Bom, tem os filósofos. Leve os filósofos na sua cabecinha, tá? Pelo menos aí uns 4 deles. Leve falta de empatia, pelo menos uns 4 filósofos na sua cabecinha, tá? E leve o conhecimento do primeiro parágrafo. O terceiro parágrafo, mesma coisa. Ademais, convém pontuar que outro motivador para que esse entrave persista é com relação a, você vai colocar a outra causa. Olha o conectivo, ademais, não esquece. Esqueceu o conectivo, perde 40 pontos. Tal situação é discutida no livro aqui, ó. É um parágrafo com um livro. Fala, não quero colocar filósofo, quero colocar um livro. Beleza, pode colocar. Coloca o livro aí, ó. Mas não é para contar o livro todo. É só para fazer uma prévia do que o livro fala. Então, por exemplo, Admirável Mundo Novo, ele fala do quê? Diz. Pronto, acabou. Não fica contando o livro todo, que acontece isso. Não é resumo. O livro, ele tá servindo na sua argumentação de exemplo. Mas ninguém quer saber o resumo do livro, tá? Aí, depois que você usar o livro, você pode colocar assim, ao seguir essa linha de pensamento, à medida que aí você pode colocar, né? Outra coisa, você pode escrever assim, ó. Ao pensar na sociedade brasileira, percebe-se que a ficção do livro é muito atual. Fica bem bacana escrever assim, tá? Ao pensar na sociedade brasileira, a temática do livro, a temática literária, para não falar de livro de novo, olha lá, não repetir palavras. A temática literária, a temática ficcional é muito presente em nosso país, já que, e você escreve um pouquinho, né, sobre isso, já que não existe, né, uma informação coerente sobre os povos tradicionais para a sua futura valorização. Então, você vai escrever um pouquinho. Lembrando, você tem que pensar na causa que você colocou aqui, ó. Opa! Você tem que pensar na causa que você colocou aqui, a segunda causa. Então, qual foi a causa que você colocou aqui? Tudo tem que estar encaixado com essa causa. Então, o seu filme que você vai colocar aqui tem que estar relacionado com isso. O que você vai escrever aqui tem que estar relacionado com o livro, que tem que estar relacionado com isso. Então, uma coisa tem que estar relacionada com a outra. Mas não necessariamente pode ser filme, tá, gente? Você pode levar aqui outro filósofo. Então, você pode colocar assim, ó, sobre tal questão, diante de tal ideia, o filósofo tal apresenta o seu conceito para ararará. Você coloca o filósofo, tá? Que você já levou decorado na sua cabecinha. Aí você coloca o filósofo e aí você vai descrever. Ao observar a sociedade atual, percebe-se que a ideia do pensador
é muito recorrente, vírgula, já que, ó, outra coisa, hein? Usem, já que, visto que, né? Uma vez que, usem orações subordinadas, causais. Aqui eu estou usando uma subordinada concessiva, embora, tá. Decorrente disso, percebe-se que aqui eu coloquei uma consequência, ó. É um outro jeito de fazer. Decorrente disso, percebe-se que, aí você coloca a consequência. Percebe-se que tais povos não têm acesso aos seus direitos, uma vez que, aí eu coloquei, ó, uma vez que, continua, tá? Eu coloquei ponto final aqui, mas é reticências, tá, gente? Uma vez que a sociedade não reconhece a importância deles. Ou se for, povos deles. Então, aqui, uma vez que, eu continuo, ó. Mais uma coisinha aqui, tá? Então, aí, nós temos um parágrafo aqui. Esse aqui é um esqueletão, tá, gente? Mas aí você elabora melhor. Dessa maneira, é nítido como esse problema promove vulnerabilidade. Também é um coringa. Bom, aí, ó, eu não coloquei o terceiro parágrafo para não estender muito, tá? Mas sigam esse modelinho aqui, mas sempre encaixando. Se for filósofo, aí você vai colocar um outro modelinho, umas outras palavras, ok? Também você vai adequando aí. Agora vamos terminar para a conclusão. Conclusão, então, ó. A conclusão tem que ter esses 5 elementos. Agora que eu vou explicar, tá, Letícia? 5 elementos. O ação, que é o quê? Agente, que é quem. O modo, que é como. Efeito, é para quê. E o detalhamento, que é uma explicação, tá? Então, pense assim, ó. O que vai ser feito? Então, vamos lá. Eu tenho que pensar nas 2 causas que eu coloquei. Se a segunda causa foi negligência do governo, é o governo que tem que agir, né? É, ação, viu, Tawane? Então, ó, por exemplo, governo. Então, o governo vou pegar um verbo aqui, ó. O governo deve combater a exploração dos povos tradicionais. Vou pegar o verbo aqui, ó, combater. O governo deve combater a exploração dos povos tradicionais. Como? Como ele vai fazer isso? Por meio de fiscais, né? Que de fiscais, de agentes que possibilitem ali, né, a defesa desses povos. Então, como? Por meio de fiscais. Outro, vou pensar aqui, se for violência nas escolas. Vou pensar aqui na violência nas escolas. Vamos pensar aqui, ó, governo, ele vai criar uma política uma política contra a violência. Mas como que ele vai fazer isso? Como? Ele vai fazer isso com projetos de conscientização dentro das escolas. Tá vendo, gente? Ó, então pensa aqui no verbo, ó. Outro, vamos falar aqui quem que vai ser o agente. Ó, o agente pode ser o governo, pode ser a sociedade. Uma palavrinha que eu usava, que eu li até lá no Descomplica, que eu esqueci agora. Não sei se era GIMIF, sei lá eu. Era, ó, governo, indivíduo, sociedade, educação, né? As escolas, pode ser. ONGs. Ai, pesquisa aí na internet, Ellen. Eu vi uma palavrinha outro dia no Descomplica que eu achei legal. Legal. Não sei se era GOMIFs, alguma coisa assim. Aí era educação, ministérios. Então, esses que são os agentes, tá? Então, ONGs. Deixa eu ver se vocês acharam.
Ah, depois eu pesquiso e coloco aí para vocês. Pesquisa assim, ó. Coloca aí, Ellen. Palavra dos agentes da conclusão. Escreve Descomplica. Vamos ver se vai aparecer. Que eu lembro que vi uma palavrinha outro dia ali. Acho que não sei se era GOMIFES, alguma coisa assim. Era governo, ONGs, ministérios, indivíduo, educação. Ah, é GOMIFES, aí, ó. Esse aí, ó. Governo, ONG, mídia, iniciativas privadas ou indivíduo, família, escola e sociedade. Isso, obrigada, viu? Essa palavrinha aí, ó. GOMIFES, isso. Obrigada. É, GOMIFES mesmo. Então, esses são os agentes, ó. GOMIFES, governo, ó, ONGs, mídia, iniciativas privadas, família, escola e sociedade. Para você lembrar, um desses daqui vai ser o agente. Então, ONGs. O que uma ONG pode fazer? Então, ONGs devem reduzir. Reduzir o quê? Reduzir a produção de lixo. Vamos para um tema aí que vai ser lixo, lixo plástico. Pode ser que caia esse tema, viu? Então, lixo plástico. Então, ela vai reduzir o lixo de plásticos. Como que ela vai fazer isso? Por meio de projetos que ensinem as pessoas a separar o lixo reciclável. Então, sempre pensa assim, ó, qual vai ser a ação? Tem esse monte de verbo aqui, ó. Ok? Qual vai ser a ação? Mas como que ela vai fazer? Daí é o modo. Sempre lembrando o seguinte, o modo é por meio de. Não esquece essa palavrinha coringa. E para que ela vai fazer isso? Coloque para quê. E aí você coloca a finalidade. Para quê? E para fazer o detalhamento, tem detalhamentos que são fáceis, né? Ah, aqui do lado, gente, tem os ministérios. Mas não precisa necessariamente colocar ministério. Você pode colocar só governo, viu? Mas se você quiser colocar Ministério da Educação, beleza. Eu não vou lembrar na hora do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Aí é demais para a cabeça, né? Eu não vou lembrar disso. Mas Ministério da Educação eu sei que existe, né? Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Cultura, que antes não tinha, agora voltou, Ministério da Saúde, né? Ministério da Segurança. Então, esses daí são mais comuns. Agora tem uns aí que eu não vou lembrar. Então, eu posso colocar ministérios, mas não necessariamente tem que ser ministério. Você pode colocar só governo mesmo. Criar projetos, criar programas. Tem aluno que faz até, ele cria um nome para o programa. Criar um programa denominado Contra a Fome. Criar um programa denominado Contra a Fome por meio, né, de projetos de lei, para que haja realmente o combate e as pessoas saiam dessas condições. Para quê? Aí, para criar o detalhamento, tem 2 detalhamentos que eu ensino para os alunos bem fácil, bem fácil. Primeiro, depois que você colocou tudo, o que, quem, como e para quê, depois que você colocou os 4, joga uma vírgula e escreve assim, visto que tal cenário é alarmante. Você fez uma explicação, é um detalhamento, tá? Então, visto que esse cenário é alarmante, é um detalhamento fácil e não tem como errar. Então, se você escrever assim, Tawane, ó, cabe ao Estado, em conjunto com o Ministério da Educação, os dois são agentes, tá? Não é detalhamento. Você tem 2 agentes aí, ó, o Estado e o Ministério da Educação. São 2 agentes, mas não é detalhamento. Ok? Outro detalhamento fácil é você escrever assim, ó. Ah, é esse aqui que eu ia falar agora, Ellen. Por exemplo, cabe ao governo, hífen, pode colocar um hífen, ou colocar até uma vírgula, órgão responsável pela educação no país, vírgula, combater, tá. Se você colocar assim, cabe ao governo, órgão responsável pela educação do país, é um detalhamento fácil também de fazer, tá? Você está fazendo um detalhamento do agente, ok? Detalhamento do agente.
Bem fácil também de fazer. Ah, mas se você não colocar o agente, você não vai colocar o governo como agente. Então, você pode colocar assim, ó, mídia. Pode colocar mídia, tracinho. Setor responsável pela comunicação da atual, né, das atuais redes sociais, ou setor responsável pela comunicação, só isso. Setor responsável pela comunicação. Isso já é um detalhamento, tá? Então, coloca, cabe à mídia, vírgula, ou tracinho, né, o hífen. Setor responsável pela comunicação, tracinho. Abordar nas redes sociais o tema em questão por meio de postagens, não esquece o por meio. Que eu vou abordar nas redes sociais, isso é ação. Por meio de postagens, é o modo. Tá? Não esquece o por meio. Ok? Não confunda ação com modo. Abordar o tema nas redes sociais é ação. Por meio de é o modo. Tá? Ficou claro o modo? Tem alguma pergunta? Vou para frente, que eu já estou finalizando. Tudo bem? Então tá. Qualquer coisa você me prega aí. Então, aqui, ó, conclusão. Medidas são necessárias para a transformação desse quadro. Para isso, é fulcral o quê? Fulcral significa essencial, tá, gente? Mas eu colocar governo, órgão responsável pelo bem-estar da população. Ah, esse bem-estar ficou separado aqui, tá, junto na configuração. Se ficar... Quando você tem uma palavrinha com hífen, e aí ficar separado, aí tem que pôr hífen para cá e tem que pôr hífen para cá, tá? Mas aqui, não vai, mas senão, fora isso, não põe hífen, ok? Ele ficou separado aí. Bem-estar da população, estimular ações estratégicas. Então, essa é a ação. Principalmente por meio de, eu não coloquei o por meio de aqui, ó. Ah, não, tá aqui, ó. Por meio de. Essa ação, essa iniciativa ocorrerá por meio de. Pode escrever tudo junto, ou pode pôr ponto e começar assim. Essa iniciativa ocorrerá por meio de. Ou pode escrever tudo junto. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que não pode estar o parágrafo inteiro num período só. Então, aqui, ó, tem um período. Aqui tem o primeiro período. Aqui tem 2. Aqui é outro. Tem que ter pelo menos 2 períodos. Não pode estar o parágrafo inteiro no mesmo período. Tá? Tem que ser separado. E tem que usar conectivo. Além disso, diante disso, dessa forma... Se você criou 2 causas, pode criar 2 soluções, 2 propostas. A primeira ou a segunda tem que ser completa. Tem que ter o agente, a ação, o modo, detalhamento e a finalidade. Mas a segunda ação não precisa ser completa. Você pode colocar o agente, o modo e a finalidade. Mas a primeira ação tem que ser completa, com agente, modo, detalhamento e finalidade. Tá? E ação. A segunda pode ser incompleta. Então, por exemplo, além disso, é necessário o quê? E aí você coloca uma ação, descreve uma ação. Uma delas tem que ser completa, que o corretor vai dar nota contando os itens, ok? Então, uma ação tem que ser completa. A outra não precisa ser completa. Você pode fazer, se o texto for causa e consequência, você cria só uma solução, que é para a primeira causa, apenas. Não precisa criar 2. Você cria uma solução só. Você pode criar uma solução só para as 2 causas que você colocou lá em cima, no segundo e no terceiro parágrafo. Mas se você criar uma solução só, ela tem que dar conta das 2 causas. Então, por exemplo, eu coloquei lá que falta informação. Eu tenho que criar uma solução para a falta de informação. Eu coloquei lá negligência do governo. Eu tenho que criar uma solução em que o governo tome atitude. Então, as minhas soluções, lá embaixo, elas têm que dar conta das causas que eu coloquei lá em cima. No segundo e no terceiro parágrafos. Ok? Não esqueçam disso. Se você... eu coloquei tudo certinho. Coloquei o agente, a ação, o modo, mas não resolveu os problemas.
Você não vai perder ponto da conclusão. Vai perder ponto no item 3, que é o projeto de texto. Tá? Então, vai perder ponto no item 3, que é o projeto de texto. Ok? É isso aí. Aí, o finalzinho, é bem legal você fazer assim, ó. Dessa maneira, o cenário descrito na obra tal não será recorrente na realidade. Se você colocou, por exemplo, dessa maneira, o cenário descrito em Vidas Secas não será recorrente na realidade. Ou, pode tirar essa vírgula aqui, viu? Tira essa vírgula aqui, ó. Ou, dessa forma, o cenário descrito, o pensamento descrito pelo filósofo tal, será mais recorrente na realidade brasileira. Você pode fazer esse finalzinho aqui, ó. Brasileira. Tá bom? Então, é uma forma de fazer também, que fica bem legal. Então, dessa maneira, o cenário descrito no livro tal não será recorrente. Ou será recorrente, dependendo do que você escreveu lá em cima, né? Então, dependendo do que você escreveu lá em cima. Se você falou algo positivo, você vai falar que ele será recorrente. Se você escreveu algo negativo, lá no início, não será recorrente. Então, tem que ver o que você escreveu lá em cima para relacionar, tá? Então, tá tudo relacionadinho aí, ó. Então, olha aqui o exemplo. Portanto, é imprescindível que medidas sejam tomadas para a mudança desse quadro. Diante disso, cabe à sociedade, a sociedade foi meu agente, envolver-se em questões relacionadas à ação, por meio de participação de ONGs, modo, que a fim de finalidade, tá? Visto que ainda são efetivamente legitimados. Esse visto que, ó, é um detalhamento. Ok? A proposta 2 minha não está completa. Eu coloco, ademais, é dever do governo atender essa população, mas ela não está completa. A minha proposta 2 não está completa. Esse texto foi eu que escrevi. Aí, no final, ó, só assim será possível reverter os erros, não só dos portugueses, que até hoje estão presentes na realidade brasileira. É porque eu citei lá um poema que falava do erro de português, né? Era do poema lá do Oswald de Andrade. Então, por isso que eu fiz essa relação, tá? É muito legal fazer essa relação com algum conhecimento que você usou lá. Pode ser do segundo parágrafo, pode ser do terceiro e pode ser do primeiro. Então, você fazer essa relação aqui no final com o primeiro, o segundo ou o terceiro. E tem uns coringas aqui também, tá? Então, você colocou assim, dessa forma, a situação vivenciada no livro tal não será uma realidade presente em nosso país. Tá vendo? É um coringa, tá? É um coringa bem fácil. Trefilho, né? É verdade, né? Nunca mais errou, né? Trefilho, boa dica, ó. Por meio de, a fim de, visto que, nunca mais errou. Boa, boa, Trefilho. Boa dica. Boa dica pro povo. Bom, é isso, gente, ó. A foto de quem vai tirar acima de 900 vai ficar aqui, tá? A foto aqui de quem vai tirar acima de 900 vai estar aqui comigo. É isso, gente. Olha, então eu vou publicar no YouTube. Passem para os seus amigos, para os seus inimigos, o link. Eu vou publicar hoje, talvez amanhã, ou amanhã no máximo. Ellen, você pode parar de fazer drama que você já está escrevendo tudo certinho. Vai. Sua redação tá ótima. Não vem, não, fazer drama aí. Vai, ó. Para. Ela está escrevendo super bem, está super preparada. E é isso, gente. Boa noite, obrigada, viu? Beijo. E me contem que nota que vocês tiraram. Me contem, tá? Boa noite, boa noite. Me contem. Boa noite, Paty. Boa noite. Até amanhã. Até. Deixa eu te perguntar. Fala. Peraí. Pode perguntar. À vontade. Você quer parar a Vou gravação? parar, vou parar. Pera aí. É. Vou parar.